O encontro foi muito bom, foi a celebração mais importante de todo o ano internacional dos afrodescendentes. Desde que as Nações Unidas proclamou 2011 como Ano Internacional dos Afrodescendentes, a Secretaria-Geral Ibero-Americana, principalmente o secretário-geral Henrique Iglesias, percebeu de que o lugar mais importante para fazer isso era na América Latina. São quase 200 milhões de pessoas, 30% da população, pelo menos, porque muitos países não fazem estatística, não se sabe o número exato, e que deram uma contribuição enorme para a formação das nações do Novo Mundo. A identidade cultural de todos os nossos países tem uma marca profunda, até nos países onde a presença negra é menor, como é a Argentina, por exemplo. O tango tem suas raízes também afro. Então deram uma contribuição enorme para a formação desses países e vivem uma desigualdade social, muitos vivem na miséria, na pobreza, fruto de uma abolição da escravatura mal feita, sem políticas de inclusão. Então a celebração era, ao mesmo tempo, o reconhecimento da importância que os negros, os africanos que vieram e os seus descendentes tiveram para a formação dos nossos países, para a formação da identidade, para a formação, para o desenvolvimento econômico dos nossos países, e ao mesmo tempo era uma maneira de buscar saídas para, num prazo relativamente curto, a gente ter uma construção de igualdade, um compromisso com a construção da igualdade entre negros, brancos, mestiços, ou seja, entre todos. E como foi o encontro? Você acha que teve avanços? Claro, muitos. Primeiro, a preparação foi muito importante. Eu visitei 16 países, desde o México, descendo pelo Caribe, América Central, Andes, América do Sul, fazendo debates com os movimentos sociais, com os movimentos negros, com os movimentos antirracistas, muitas reuniões com os governos, com as chancelarias, com os ministérios de desenvolvimento social, Ministério da Cultura e com intelectuais. E nessa preparação surgiu o conceito do evento. Apontaram 16 temas importantes, tipo a necessidade de censo e estatística para fundamentar políticas públicas, a necessidade de se disponibilizar as experiências de políticas públicas de construção da igualdade, a questão da mulher negra que sofre uma tríplice discriminação, a questão da juventude e da infância, a questão do acesso à justiça. Ou seja, os temas foram apontados nesses debates com os movimentos sociais, e se teve a ideia de fazer um dia, que foi o dia 16 de novembro, uma reunião só dos movimentos sociais da América Latina, inclusive para ajudar que eles se conheçam, percebam de que estão lutando pela mesma causa, de que estão desenvolvendo experiências diferentes, mas que todas podem somar uma com a outra. No dia 17 e 18 foram grandes mesas de debates, aí misturando todo mundo, movimento social, representantes de governos que direto ou indiretamente têm a ver com o tema, intelectuais, representantes de organizações internacionais, inclusive do sistema ONU. E no dia 19 foram chefes de estados, de governo, vice-presidentes, ministros de países da América Latina, do Caribe, incluindo o Haiti. Foi prestado, a presidenta Dilma prestou uma homenagem ao Haiti pelo pioneirismo na revolta contra a escravidão, e alguns países africanos estiveram presentes exatamente para respaldar, para consolidar. E nessa reunião dos chefes de Estado saiu uma declaração que é uma espécie assim de pacto regional contra o racismo, apontando medidas políticas e um pacto com a validade de 10 anos. Ou seja, isso é um avanço enorme. Você permite que as políticas nacionais sejam orientadas por um compromisso que foi assumido publicamente. E o movimento social tirou a Carta de Salvador, também muito positiva, com as exigências e demandas que o movimento social faz em toda a América Latina no sentido de construção real de igualdade em todo o continente. Então foi uma reunião muito importante, muito positiva, está tendo uma repercussão enorme, e tanto a Carta de Salvador dos movimentos sociais quanto a declaração dos chefes de Estado apontam a construção de um fundo para financiar políticas na área de educação, cultura, capacitação, ou seja, que dê consequência às políticas que foram apontadas como as mais importantes, e a construção de uma instituição também
que possa articular, facilitar o processo de articulação dessas muitas iniciativas. E Salvador foi declarada a capital americana da afrodescendência, que também para Salvador é uma conquista muito importante. E queria ressaltar de que os dois países ibero-americanos que não são das Américas, que é Portugal e Espanha, respaldaram o processo. A Espanha respaldou intensamente, e só não veio o chefe de Estado, que é o rei, e o presidente, porque coincidiu com o dia da eleição. Foi no dia da eleição na Espanha, uma eleição importante, carregada de significados pela crise econômica que eles estão vivendo. Então eles não puderam estar presentes com o representante máximo, mas de qualquer jeito respaldaram o processo todo. Então foi constituído aí um grande pacto que tem uma importância muito grande para a construção daqui para frente dessa igualdade. Eu acho que a gente vai ter uma aceleração, uma amplificação e uma possibilidade de ter uma institucionalidade mais sensível com os temas ligados à igualdade racial na América Latina. Espanha. Como está sendo sua adaptação na Espanha? Minha adaptação pessoal é muito fácil. Eu morei quase 8 anos na Suécia, sou filho de um engenheiro construtor de estrada. Na infância eu não morava mais de um ano numa casa, então eu morei na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Depois fui exilado no Chile, na Suécia, em Paris também. Então me adaptar para mim é a coisa mais fácil do mundo, porque eu não busco uma cidade em outra. Cada cidade é uma cidade e eu me disponho a descobri-la, e Madrid é uma das grandes capitais do mundo, uma cidade confortável, com uma densidade cultural muito grande, está vivendo um processo de crise econômica importante, mas também uma mobilização social muito grande. Tenho uma maior simpatia pelo movimento dos indignados, tenho acompanhado de perto, já escrevi até um artigo, foi publicado aqui no Brasil. Então a adaptação para mim é fácil. Minha preocupação era com minha família, basicamente os filhos. Eu tenho um filho de 11 anos, Vicente. Esse não queria ir, porque ele gosta muito daqui de Brasília, ele é absolutamente adaptado e gosta dos amigos, gostava da escola, então ele resistiu aí. Então eu procurei dar um atendimento a ele grande para que ele se sentisse. E ele está avançando, já está tirando boas notas na escola, já tirou uma boa nota em espanhol. A primeira nota foi baixíssima, obviamente, não sabia, mas tirou uma boa nota em espanhol, já tem amigos, e eu quis dar um presente para ele. Ele tem simpatias e torce pelo Real Madrid, e eu arranjei uma vaga numa escolinha de base que ele joga futebol. Eu arranjei uma vaga para ele jogar futebol numa escolinha de base do Real Madrid. Então ele está bem, tá. E o pequenininho de 9 meses, onde você levar, está bem na China, no Japão, na Bahia, em Alagoas, em Manaus. Ele gosta do peito da mãe, do colo da mãe, então tendo isso ele está satisfeito. E Celina está bem, está esgotando o período de atendimento total para o nosso bebê, e agora nós vamos sair de férias, vamos para a Bahia de férias, e quando voltarmos para a Espanha ela já vai procurar trabalho. Então tá indo bem, nós estamos bem, no trabalho eu estou bem. Foi um sucesso absoluto, eu me consolidei como uma pessoa capacitada a interferir na área internacional. É uma área que eu sempre tive muito cuidado, muita atenção. Como ministro, eu já participava dos debates ibero-americanos, debate na América Latina, tive participação importante em vários debates sobre políticas culturais de Estado. E foi assim que eu estabeleci uma relação com Henrique Iglesias. Eu o encontrei num debate na Argentina, onde ele disse que a política cultural mais interessante do mundo era a que nós desenvolvíamos no Ministério. E eu também tinha uma conversa com ele dizendo que a cooperação internacional tinha que dar mais importância em apoiar a construção da igualdade racial na América Latina. Então daí é que nós já tínhamos uma relação política de reconhecimento mútuo e de construção de uma amizade em cima de uma intervenção nessa área internacional. E quando ele me chamou, logo depois de eu sair do Ministério, eu fiquei bastante contente e acho que está indo bem. Agora nós vamos discutir dentro dos próximos dias
o que é que eu vou fazer como prioridade dentro da Secretaria-Geral Ibero-Americana. Então está indo tudo bem, estou tranquilo. Agora morro de saudade do Brasil, meu lugar é aqui, estou doido para voltar. Eu tive 8 anos exilado, já não tenho grandes deslumbramentos de morar no exterior. Então e ao mesmo tempo eu tenho um sentimento que eu faço parte desse processo que o Brasil está vivendo. Sou uma parte que quero dar minha contribuição. Então é esse mais ou menos o momento que eu estou vivendo em relação a fora e dentro do Brasil. Você saiu do PV para apoiar a candidatura de Dilma Rousseff a presidente no ano passado. Como avalia o momento político brasileiro atual? Eu saí do PV porque eu não aguentava mais. Já tinha uns 4 anos que eu divergia do PV. O PV foi se mediocrizando, se tornando um partido conservador, um partido igual aos outros, fisiológico. Deixou de dar importância ao programa e passou a dar importância ao lerite, à ocupação, cargos e coisas do gênero. E absolutamente descomprometido com a essência do que se propôs lá atrás, e muitos perderam o elan de desafiar o senso comum da sociedade, desafiar os consensos retrógrados que toda a sociedade tem, e que o PV, quando surgiu com uma bandeira absolutamente ousada de trazer para o plano do espaço público o comportamento, a possibilidade de se enfrentar as restrições ao desenvolvimento da condição humana de minorias e de outras coisas. O PV foi ficando um partido, não fede nem cheira. Eu já vinha desenvolvendo uma luta interna, e quando surgiu a candidatura da senadora Marina, eu tive uma conversa com ela, mas a gente se cruzou fazendo um movimento inverso, ela saindo do PT, vindo para o PV, e eu saindo do PV, querendo respirar um ar mais saudável. Então não consegui me entender, mas de qualquer jeito, e além do mais, eu achava fundamental, acho fundamental que a luta ambiental, a luta por padrões ambientais, seja uma luta parte de um programa mais complexo. Essa visão meio messiânica que alguns companheiros ambientalistas têm, de que o tema ambiental é superior a todos os outros, como igualdade social, como justiça, como democracia e tal, é uma visão equivocada e que isola a luta ambiental. Eu acho que a luta ambiental é parte de um projeto de nação, onde se respeita os limites e padrões ambientais, mas se respeita também a condição humana de todo mundo, se respeita a necessidade de todos desenvolverem sua capacidade humana. Então eu vejo a luta pela democracia associada à luta social por justiça e igualdade, e a luta pelo meio ambiente. São 3 dimensões fundamentais de um projeto para o Brasil. Então eu saí, estou pensando o que fazer, eu tenho interesse de continuar minha vida pública, vou me definir partidariamente, estou num processo de reflexão, tenho algumas preocupações, tenho algumas... E acho que o Brasil está vivendo um bom momento, onde inclusive as mazelas estão vindo a público, processos complexos, difíceis de serem enfrentados, mas que terão que ser enfrentados, e eu quero dar minha pequena e modesta contribuição, como venho fazendo, desde que eu passei a ter mais interesse na política do que em qualquer outra coisa. Então eu acho que eu posso contribuir, tenho uma experiência e quero continuar. Então a saída do PV é buscando ar puro e uma nova etapa da minha contribuição. E quanto a essa questão assim da reforma política no Brasil atual, você acha que tem alguma coisa específica que precisa ser feita ou que precisa acontecer? Olha, tem muita coisa para ser feita. O Estado brasileiro ainda é anacrônico, não foi pensado nem desenvolvido para se relacionar com o andar de baixo da sociedade. Não é um Estado democrático de fato. Nós estamos vivendo o período mais longo de democracia no Brasil. É preciso aproveitar isso para que a gente avance, tenha um Estado de fato que seja capaz de ser o instrumento de construção desse processo de evolução da sociedade. As instituições precisam todas serem revisitadas, o judiciário precisa ser revisitado, o legislativo pode avançar muito, o executivo também precisa avançar nos seus mecanismos e na sua eficiência e eficácia, os processos de consulta, de participação direta.